A gente está entrando no 10º ano do Ao Cubo, em 2025, a gente completa 10 anos. E é importante ver o quanto de transformação a gente já passou e o quanto de transformação a gente ainda vai passar, porque a gente está em crescimento e as coisas se adaptam. Então, o 2025 para a gente se apresenta de uma maneira muito rica, muito promissora, porque fala do cubo, mas agora o cubo global, numa perspectiva de preparação dos nossos alunos muito além do vestibular e até com novos segmentos, com uma unidade que tem uma estrutura que não só pedagogicamente atende às demandas de uma educação 4.0 e das demandas de que o mundo precisa, de que a nossa sociedade precisa, mas também de uma arquitetura, de um espaço, de uma proposta pedagógica capaz de preparar os nossos alunos para o mundo, prepará-los para a vida, para o futuro, como um construidor de futuros, perspectivas futuras. Eu sou o José Antônio Júnior, educador, atual novo diretor de marca do Cubo, e chego nesse momento entrar na segunda década da escola, da marca, com o desafio de trazer o ensino fundamental 1 para a escola. Um desafio bastante importante, porque traduz esse crescimento que é trazer uma escola que surge como um pré-vestibular, se amplia para o ensino médio, abre o ensino fundamental 2. Então, nada mais lógico de continuar essa construção com o fundamental 1. Afinal, a gente está falando do ensino fundamental. E trago um pouco da minha experiência de escolas com essa perspectiva de modelo internacional, de modelo de certificação global, e é um pouco disso que a gente vai trazer para essa nova experiência do colégio, trazer uma perspectiva de formação que amplie os horizontes dos nossos alunos. Então seja bem-vindo, como alguém que está aqui desde o início, seja bem-vindo ao Cubo Global. É um prazer. Então, Zé, você vem para o Cubo nessa nova fase, nesse novo desafio de implementar o Fundamental 1. E não é só o Fundamental 1, é toda uma proposta educacional global. E quais são os próximos passos? Assim, onde a gente quer chegar nessa nova fase do Cubo? Então, é realmente uma proposta de mudança da formação do nosso aluno. Por que mudança? A mudança significa que o que a gente vinha fazendo não estava funcionando? Não, não é isso. Na verdade, funcionava muito bem. Só que a gente vê que a velocidade da mudança também da sociedade, ela vem numa velocidade que é preciso que a gente acompanhe, e nem sempre a gente se dá conta dessa velocidade. Um dos exemplos é o que a gente falou recentemente sobre a pandemia. Tem muito pouco tempo e o aluno é completamente diferente do aluno que saiu em 2020. Então, a perspectiva de eu vir assumir a direção geral do Cubo é para que a gente possa fazer, no curto prazo, uma transformação da escola com essa perspectiva mais ampliada. A gente não vai jogar fora o que está dando certo. A gente vai ampliar as possibilidades do nosso aluno para que ele possa ter uma formação de excelência e que ele possa escolher o caminho que ele quer trilhar. Ele não vai ficar preso a um determinado caminho, a um formato. A Camila trouxe isso nos possíveis resultados, nos resultados possíveis. A gente brinca com o conceito de formação de futuros e perspectivas. E aí a gente começa na Barra. O Cubo Global School hoje é uma proposta na Barra e qual é a ideia? A ideia do Cubo Global School é que seja uma unidade que possa trazer toda essa perspectiva de internacionalização para o nosso aluno. Então, quanto a isso, a gente já começa com um espaço diferenciado, é um primeiro espaço, a gente sabe que existem outras unidades, mas a gente tem um primeiro espaço onde isso precisa ser implementado. Esse espaço ele vai funcionar como um terceiro educador, então é um espaço muito amplo e muito fluido. A gente pode começar a experimentar um pouco mais, tirar a sala de aula de dentro da sala de aula. E isso é fundamental para quebrar com todos esses paradigmas que a gente discutiu até agora, do professor como elemento central, do aluno que tenha uma única perspectiva de aprendizagem. Então o espaço ele faz muito sentido nisso. De que maneira que a gente vai investir nesse espaço?
criando um espaço que possa provocar o aluno do Cubo. Então, o aluno ele vai ser exposto a novas perspectivas de aprendizagem, a novos desafios, a novos projetos, a novas formações políticas, e aí eu volto para a política do Aristóteles e não a política como partidária, a política de construir um espaço colaborativo para que ele possa interagir, fazer com os colegas e com isso crescer juntos. Então, o primeiro passo do Cubo Global é a gente se estabelecer na unidade nova da Barra e, a partir daí, fazer essa expansão para toda a rede. E esse Cubo Global School tem um projeto arquitetônico interessante. A gente sabe que ele está começando, nós já vimos o projeto, expectativas foram criadas e a gente pensa, então, na estrutura física. O que a estrutura física do Cubo Global School pode trazer? Esse é o primeiro passo do Cubo, que vai ser na Barra. Mas logo em breve, todas as unidades vão seguir esse mesmo padrão. É um projeto arquitetônico que é todo pensado na experiência de aprendizagem dos alunos. Então, todo o projeto, todo o apontamento que foi feito ali foi buscando uma melhor aprendizagem. Ter um espaço que consiga comportar os nossos atuais alunos e que a gente possa expandir, como a gente está falando de uma educação global, que vem atingir os alunos em todas as suas faixas etárias. Então, pegando alunos desde o Fundamental 1. Então, a gente quer ter essa preparação toda dos alunos. Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio. E, quando ele concluir a sua educação básica conosco, que ele já esteja ali seus resultados, seja uma universidade no Brasil, alguma faculdade fora do país. E a estrutura toda gira em torno disso. A gente vai ter laboratórios ali para o aluno vivenciar na prática muitas coisas que são ensinadas em sala de aula, uma sala maker que ele vai conseguir colocar a mão na massa e conseguir desenvolver projetos, muitos problemas vão ser trazidos ali e eles em grupo, até a estrutura da sala desenvolve essa colaboração para que eles juntos consigam trazer a solução desse problema. E fora o espaço dedicado às atividades físicas, diversas quadras que a gente vai ter para os alunos poderem ali, né, trabalhar esse senso de equipe que é muito importante dentro de times. São mais de 6 mil metros de terreno, com aproximadamente 3 mil metros de área construída, 20 salas e dentro desse equipamento, áreas que possibilitam que o aluno aprenda por muitos meios. Então não é só uma sala maker, é a possibilidade do aluno estar num aprendizado, num outro ambiente. A gente tem um terraço onde os alunos do ensino médio, por exemplo, vão ter uma área onde a convivência deles vai ser muito propícia a essa estada na escola que também vai ser maior. E isso num momento que a sociedade procura cada vez mais concentrar as atividades das crianças e adolescentes num lugar que seja seguro. E não estou falando pela questão da segurança física do Rio de Janeiro, estou falando pela segurança mesmo dele estar ali em constante aprendizagem, mesmo que ele esteja em interação com os colegas. A gente vai ter quadras, por exemplo, que vão poder receber campeonatos interescolares. E isso também é fundamental, porque a formação do aluno ela passa, como a gente disse, pela colaboração. E isso faz com que ele precise ter também essa interação com outros grupos, outras escolas, outras experiências. O próprio Bosque da Barra, ali, Bosque de Marapendi, muito pertinho, onde ele pode fazer experiências de solução mesmo do espaço, um espaço coletivo, de sustentabilidade. Então, são muitas experiências que o nosso aluno vai poder ter nesse primeiro espaço de Cubo Global School e que depois vai ser replicado para as outras praças, né, para as outras localidades que a gente tem, sempre fazendo essa transição pensando no aluno, como que o espaço pode colaborar com a sua aprendizagem. Nesse novo momento do Cubo de crescimento, expansão, para além da estrutura física, mas do projeto pedagógico, da prática pedagógica, a gente está testemunhando um momento histórico que a gente consegue olhar para além dessas questões pedagógicas. O que tem, além de um ensino com uma perspectiva global, de uma estrutura que, como o Rodrigo colocou, tem diversos atrativos né, a expressão que a gente gosta, do espaço como um educador também. O que a gente pode esperar desse projeto? Esse projeto é um projeto bastante ousado e ele vai trazer muita robustez para a formação do aluno como um todo. E você mesmo citou
que a educação ela precisa trabalhar de uma maneira holística. Quando eu penso em educação holística, penso que o aluno ele precisa ser ensinado em muitas dimensões. Uma delas é a dimensão da cultura de cuidados. A cultura de cuidados é um tema que vem também se desenvolvendo com muita força no Brasil e no exterior e que tem muito da sua pauta num outro conceito que é o conceito de safeguarding ou salvaguarda, que é um conceito de implementação de uma sistemática numa escola, em qualquer ambiente que trabalhe com criança, é o conceito de trazer toda uma sistemática para a prática que garanta que a gente tenha elementos naquela instituição que promovem um ambiente mais seguro para as crianças. E isso baseado em políticas, procedimentos, treinamentos e toda uma responsabilidade coletiva. Por isso, cultura de cuidados. Eu acredito que muitas famílias também se questionem se essa mudança do cubo, né, agora o cubo global, essa nova perspectiva, ela abandona o resultado acadêmico, a performance no vestibular. E não. Na verdade, agora a gente começa a trilhar o caminho desde cedo, desde lá o início do ensino fundamental. Só que pensando num conceito mais plural, mais diverso, não só na performance acadêmica, mas algo muito maior, em atingir qualquer sonho que o aluno quiser. E é claro que para isso, a gente precisa de uma educação com tempo um pouquinho mais estendido, né, Zé? É uma educação integral e também em tempo integral? Exatamente, Camila. É uma educação integral, porque o conceito de educação integral traz para a questão da formação ampliada do aluno em todas as suas dimensões e não em tempo integral. A gente vai ter uma escola de tempo semi-integral. Ele entra de manhã e sai aproximadamente às 4 da tarde, dependendo da série do aluno, o que é também uma tendência não só fora do Brasil, mas dentro do Brasil existe uma corrente muito forte tentando trazer o tempo ampliado para a escola, por vários motivos. Você ter o aluno dentro da escola é muito mais saudável do que ele estar em casa. E agora, existe também a possibilidade de uma escola em tempo integral para aqueles que desejarem, através dos projetos que a gente vai oferecer. Zé, nós temos alguns currículos aí disponíveis no mercado, IB, ICA, Cambridge. Por que o Cubo Global escolhe o currículo de Cambridge? A gente escolhe o currículo de Cambridge porque dos principais currículos internacionais do mercado, Cambridge é o mais tradicional. Cambridge tem aí aproximadamente 150 anos com esse projeto de educação internacional, apesar de ter vindo sempre se modernizando. Então, Cambridge continua muito atual, tão atual quanto o IB, quanto o ICA, que são seus principais concorrentes em peso, só que Cambridge com uma estrutura de apoio muito grande para as escolas internacionais. Então, e Cambridge hoje atende a um grupo de aproximadamente 10 mil escolas no mundo todo. Então, está muito chancelado o currículo de Cambridge. É um currículo com uma capacidade de inserção do aluno muito grande. Para vocês terem uma ideia, o currículo de Cambridge traz hoje a disciplina de bem-estar, por exemplo, dentro do currículo. É uma disciplina. Uma outra disciplina que está sendo implementada em Cambridge hoje é uma disciplina que dá suporte para que o aluno aprenda línguas. Não é uma disciplina de inglês ou de espanhol ou de mandarim. É uma disciplina de multilinguismo. Então, Cambridge acaba, apesar de ser a mais antiga e mais tradicional, acaba sendo o currículo mais arrojado e que mais se encaixa numa proposta que a gente enxerga como uma proposta global de fato. Rodrigo, o currículo de Cambridge ele é muito diversificado e dentro da parte tecnológica a gente tem uma parte que não só do aprendizado tecnológico, mas existe também a parte da fundamentação do aluno para o uso dessa tecnologia? Existe sim, Zé. E é importante a gente trabalhar isso desde cedo do aluno, para ele aprender a fazer um uso coerente, um uso saudável da tecnologia. A gente ouve muitas pessoas falarem mal dos vícios, dos exageros. E se isso é trabalhado desde o início da formação, desde o início ali do ensino fundamental, o uso de telas da maneira adequada, do uso apropriado, a gente vai ter um adulto lá na frente que vai ter uma relação muito mais saudável com a tecnologia. E não é só ter esse letramento digital que a gente vai ensinar essas ferramentas, a base dessas ferramentas, mas também ter um outro bloco de conteúdos que ele entenda mais a fundo como funciona um computador. A gente usa hoje um sistema numérico decimal,
Mas, por exemplo, o computador usa um código binário. E como que isso influencia, né, a realidade de um comando que é dado ali? Então, ele olha para aquele computador, olha para aquele dispositivo, mas qual é a base que está ali por trás? Então, se a gente ensina essas crianças desde cedo com isso, a gente vai ter um adulto ali muito mais consciente desse uso da tecnologia. E o bacana é que isso já está no nosso currículo diversificado em 2 disciplinas diferentes. A disciplina de Digital Literacy, que é o letramento digital, e a disciplina de ICT, onde ele vai usar realmente a parte de computação. Na perspectiva do Cubo Global School, a gente tem muitos desafios pela frente, da construção do fundamental, da adoção de um modelo, de um currículo como de Cambridge e tal. E existem outros desafios que são tão importantes quanto, mas que eles precisam ser contemplados, como a formação dos professores, a capacitação desses professores, né? E a ideia, Paulo, é que a gente tenha programas de formação dos docentes acontecendo de forma constante ali no colégio, para que a gente tenha docentes preparados em colocar os alunos como protagonistas, que estejam acostumados a trabalhar com uma metodologia de projetos, que consigam fazer o aluno aprender colocando a mão na massa. E o legal do currículo de Cambridge também é porque, além de focar em matemática, ciências, como outros currículos, como o próprio currículo, né, do Cubo, também a gente vai ter ali um foco para outras disciplinas. Disciplinas que passam pela parte digital, disciplinas que investem em música, na formação artística de aquele aluno. Ou seja, voltamos aos resultados plurais de excelência. Para a gente ter um resultado plural, a gente tem que ter uma formação plural. Uma formação que passe por matemática, por ciências, mas também que passe por outras formas de expressão daquele aluno. E tá todo mundo com expectativa muito grande de ver tudo isso ser colocado em prática. Porque, né, do jeito que falou, dá maior orgulho de trabalhar com ela. E o tempo todo aqui na nossa conversa, a gente está falando sobre o desenvolvimento de habilidades, né? E é importante que a gente lembre que as habilidades, elas não só são práticas e cognitivas, mas é importante que o colégio desenvolva as habilidades socioemocionais de cada um dos alunos. E aqui no nosso grupo, a gente tem um programa socioemocional bem desenvolvido, que é o programa Raízes. O currículo de Cambridge, ele dialoga com o programa Raízes? O currículo de Cambridge dialoga muito com o programa Raízes, porque primeiro que o programa de Raízes está extremamente consolidado dentro do grupo, dentro das escolas, é um diferencial. O currículo de Cambridge ele traz hoje uma disciplina específica chamada Wellbeing, que é uma disciplina que vai focar em dar suporte ao aluno para que ele possa ter bem-estar. Ou seja, eu devolvo até para o Paulo, mas eu acho que está mais do que casada com o nosso programa Raízes, dentro de uma perspectiva de formação bastante global. Eu acho que isso é uma excelente justificativa, assim, né? Explicação de por que o programa de Cambridge. Porque se a gente olha a trajetória do Ao Cubo desde o início, desde o momento que a gente virou o colégio, a gente já se preocupava com questões socioemocionais e que foram ficando cada vez mais encorpadas, cada vez mais consolidadas, até a gente chegar no Raízes. E aí, sim, sou suspeito para falar, porque sou um dos propositores, adoro as dinâmicas, as trocas que acontecem e funciona isso que a gente vem falando desde o início. O aluno como protagonista, porque são eles que trazem. Eu me apresento como um propositor do programa Raízes, não como professor, porque a gente troca. E nessa troca eles se reconhecem, nessa troca eles reconhecem uns aos outros. E a relação na turma, o processo de aprendizagem, isso que é o bacana, assim, não só no Raízes, mas com várias outras disciplinas, ele acaba sendo melhorado. Porque a relação do aluno com o outro, a relação do aluno com ele mesmo, e a relação do aluno com o estudo muda a partir disso. O Cubo, ele sempre teve uma ideia de ser para os alunos trampolim, de buscar esse resultado, esse sucesso que não só os alunos, mas que as famílias buscam e almejam. E a gente sempre deu suporte para os alunos para que eles pudessem estudar fora, procurar uma graduação ou nos Estados Unidos, na Europa. Com o Cubo Global School e a perspectiva de Cambridge, isso chega em novos patamares. Então, o que esse novo passo, esse novo momento do Cubo pode representar para todos aqueles alunos e aquelas famílias que almejam estudar fora? Uma escola internacional com o currículo de Cambridge, ela oferece para o aluno uma certificação internacional aceita em diversas universidades no exterior
como validação de exame de entrada. Então, o aluno que faz essa trajetória, ele já consegue fazer uma aplicação para uma universidade com um processo que, de certa forma, é acelerado por essa certificação internacional. Além disso, na própria formação dele, ele se amplia de tal forma que ele também é favorecido por uma capacidade maior de fazer essas provas, de fazer essas qualificações de entrada numa universidade fora. Outro exemplo que a gente pode utilizar é um aluno que, por exemplo, passe pela situação de uma transferência internacional da família. Um aluno que tenha uma transferência internacional, se ele estuda numa escola regular, ele vai encontrar espaço lá fora, mas ele vai ter mais dificuldade. Enquanto o aluno que está numa escola que já tem um currículo, uma trajetória internacional, ele vai encontrar escolas mais abertas a receber esse aluno e também mais facilidade na adaptação a esse modelo novo que ele está indo. Além disso, nossa proposta como escola internacional também é manter um departamento que dê suporte ao aluno que quer fazer essa trajetória. A partir do momento que ele indicar para a gente que ele quer fazer uma trajetória fora, a gente vai ajudá-lo com pesquisa das melhores universidades dentro daquilo que ele se propõe, com a possibilidade de local dentro também da estrutura que ele tem disponível, seja a questão do aluno que quer fazer uma faculdade jogando com bolsa por ser atleta ou qualquer coisa do gênero. Então, cada um com a sua história, a gente vai poder ter muito mais capacidade de ajudar os alunos nessas trajetórias. Não é uma escola que tem a perspectiva de formar todo mundo para o exterior. Não. Eu quero entregar o aluno que quer ir para o exterior pode ir, o aluno que quer ficar aqui pode ficar. Nossa ideia é que a gente possa oferecer para ele o caminho que ele quiser. Esse é o ponto. E eu acho que é legal porque não são coisas excludentes, né? Um aluno que escolhe fazer um caminho, né, dentro da cultura brasileira de Enem, de vestibular e chegar numa faculdade, ele não precisa parar de olhar para fora, ele não precisa perder essa perspectiva global, que é uma das disciplinas de Cambridge. E o oposto também, o aluno que vai para fora, ele pode estar atento ao que acontece aqui, como essa preparação ajudaria ele a atuar olhando dentro do Brasil também, ou das universidades, ou depois no mercado de trabalho. Definitivamente estudar lá fora não significa só fazer a faculdade, né? O aluno ele pode fazer toda a sua formação aqui, resolver fazer uma pós fora, ou resolver somente trabalhar fora, ou resolver fazer parte da graduação fora. Acho que são muitos caminhos, a gente não pode excluir nenhum caminho. Eu acho que eu nunca te contei, mas eu fiz um curso de verão em Oxford. Ah, bacana. E na faculdade, a minha linha de estudo pegou historiadores de Cambridge. Então, eu desde a faculdade ouço falar da escola de Cambridge, né, da historiografia de Cambridge. E aí, quando eu fui fazer esse curso de verão, na verdade, né, verão aqui, inverno deles, em Oxford, eu fui triste, porque eu queria ir para Cambridge, onde eu já tinha mais intimidade, onde eu já tinha essa questão. Então, vai exatamente ao encontro do que você falou. Eu estudei aqui, eu trabalho aqui, mas eu posso estudar fora, eu posso buscar oportunidades lá fora e vice-versa.